Boa tarde a todos. Estamos muito as boas-vindas a todos ao painel Linha de Frente do CEPROS com os candidatos à Prefeitura de Uruguaiana. Agradeço aos candidatos Caio Riela, do MDB, Carlos Delgado, do PP, delegado Epifânio, do PL, Marcelo Lemos, do PDT, e professor Wilson Silveira, do PT, que no dia de hoje se dispuseram a vir fazer um debate da linha de frente com os candidatos ao município de Uruguaiana, uma das regiões, município com maior população do oeste do Rio Grande do Sul, e a terceira maior de área territorial do nosso estado. Então, um município relevante para a nossa economia e que tem um fator que é desafio a todos os futuros, ou futuro prefeito, é a atratividade para gerar oportunidades ao cidadão de Uruguaiana. A gente percebe, no entanto, pelos dados, que há uma queda populacional dos últimos 12 anos, entre o período 2010 e 2022, de 6,56% na população do município de Uruguaiana. E essa questão ela não é nova, é uma questão que já vem entre 2000 a 2010, também a queda populacional. Mesmo com a Universidade Federal, que tem um curso tão disputado, que é a medicina e outras ali, inclusive particulares, que nem a Unimp, não está encantando as pessoas a permanecer em Uruguaiana. A região tem uma característica forte, que é uma questão que é agricultura de latifúndio, pouca mão de obra aplicada nesse tipo de agricultura, e cada vez mais pelo uso de tecnologia, por isso que a gente está aqui, como o CEPROS, que é o sindicato que representa as empresas de tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, que impacta, sim, de uma forma ao gestor público perceber que nós temos novos tempos e novos desafios pela frente, com questões relevantes ao município. Porque quando desce a questão populacional do município, que nem está acontecendo com Uruguaiana, nós temos um impacto nos repasses do Fundo de Participação Municipal, que é um repasse do governo federal. E isso nós vamos hoje pensar, né, enquanto Uruguaiana, e debater com os candidatos alguns pontos importantes nos eixos que nós vamos tratar. Temos também os impactos com a cheia do Rio Uruguai, que a Uruguaiana foi atingido, né? E temos que discutir isso com a sociedade, algumas questões importantes e desafios importantes. Na verdade, muitos dos desafios aí para o gestor, novo gestor ou o prefeito que vai estar eleito entre os candidatos, e que, aos próximos anos, a população de Uruguaiana espera que se modifiquem alguns conceitos e que os desafios sejam levados em consideração, porque a sociedade toda ganha quando o gestor público consegue fazer com que responda satisfatoriamente à população. E a entidade, CEPROS, ela representa 17 mil empresas no estado do Rio Grande do Sul. E ele impacta diariamente as nossas vidas. O cidadão que está no município de Uruguaiana, ele é impactado diariamente, seja lá no campo, ou seja na cidade. E a tecnologia, desde que você acorda como cidadão de Uruguaiana, ele é impactado, como você vai dormir, é impactado por uma questão transversal ou até pontual da questão tecnológica. Eu queria dar um bom evento para todos nós e já de imediato passo ao nosso diretor regional, o Paulo César Alves, para coordenar o presente debate aos candidatos de Uruguaiana como diretor regional. Seja bem-vindo, Paulo, aí, e a palavra é contigo. Microfone fechado, diretor. Vamos à apresentação das regras do painel. Então, como diretor regional do CEPROS aqui na cidade de Uruguaiana, eu me sinto honrado em conduzir o presente painel. A entidade busca oportunizar os candidatos ao cargo de gestor municipal e a apresentação das políticas e ações estratégicas que pretende implementar durante o mandato, bem como esclarecer as propostas para promover o ecossistema de inovação,
e o setor de tecnologia da informação. Aos candidatos, eu direciono as regras gerais para melhor desenvolvimento do nosso encontro. Tá? Elas não serão permitidas perguntas realizadas ou direcionadas de candidato para candidato, não haverá direito de resposta, réplica ou tréplica. Solicitamos aos candidatos que atenham aos temas relacionados ao questionamento e tenham prudência para não proferirem ofensas aos demais participantes presentes. O primeiro bloco será a apresentação dos candidatos. Então, ele vai ter uma duração de 20 minutos. O primeiro bloco desse painel, por ordem alfabética, cada candidato terá 4 minutos cronometrados, sujeito a corte da fala, para fazer a sua apresentação e expor. Então, nesse primeiro momento, então, vai conter uma pergunta e a fala do candidato. Né? Então, qual é o seu planejamento no plano de governo para ampliar a capacidade de investimento da prefeitura, tendo em vista o reduzido orçamento disponível. Então, ele estava organizado para ser por ordem alfabética, conforme está no cadastro das urnas, né? Então, de imediato, então, eu passaria a palavra para o candidato Caio Riela, do MDB. Diretor, o candidato está tentando entrar e não tá conseguindo, mas no momento ele não está na sala. Então, nós temos 2 candidatos, o delegado Epifânio e o Marcelo, certo? Tá certo. Então, vamos... seria depois Carlos Delgado, que também não está na sala. Então, aguardando uma exposição, então, passando a palavra para o candidato delegado Epifânio, do PL. Bem, então eu passo a fazer a apresentação minha, então. Eu sou o delegado Epifânio, candidato do PL 22, sou gaúcho, filho e neto de agricultores gaúchos, tenho 58 anos, sou oficial de intendência do Exército, da Reserva. Após, fui escrivão da Polícia do Rio Grande do Sul, fui o 2º colocado no estado, e lá fui chefe de cartório, secretaria de divisões de polícias, e depois passei no concurso para a Polícia Federal, no universo de 36 mil candidatos, e estou aqui. Na Polícia Federal fui lotado em São Paulo, fui lotado em Brasília, na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, depois Porto Alegre, Belém do Pará, África do Sul, depois vim chefiar Uruguaiana, onde fiquei por 8 anos. E aqui, na última eleição, fui convidado a ser candidato a prefeito e, evidentemente, analisei a cidade, tenho conhecimento das necessidades de melhorias e o que eu tenho que fazer por Uruguaiana. Não sendo eleito, fui removido para Belém do Pará e cedido para o Ministério da Justiça e terminei no governo Bolsonaro, na Secretaria Nacional de Políticas Antidrogas e Recuperação de Ativos. E nessa área, posso dizer, de tecnologia, de inovação e tecnologia, nós estamos sempre à frente. Recentemente participei de uma feira de tecnologias policiais e agora, em 11 de novembro, participarei de outra feira em Brasília, tudo custeado pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, ou seja, a Polícia Federal, a minha instituição, ela investe muito em tecnologia. Pelo telefone, agora, eu tenho como entrar em todo o sistema de pessoal da Polícia Federal, no que tange a minha pessoa. Pelo telefone, eu posso entrar em todo o sistema investigatório da Polícia Federal. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um reconhecimento facial, depois ele vai mandar um código para o meu telefone, e aí a polícia sabe que somente eu entrei. Ou seja, a inovação tecnológica é de suma importância. E dou mais um exemplo. Eu tive algumas informações que tinham que ser baixadas, levava 8 horas para baixar aquelas informações de um inquérito que eu presidia. O escrivão entrou no programa e deixou baixando as informações, e o programa foi baixando e catalogando.
e no dia seguinte estava tudo pronto. Isso é tecnologia. E nós temos que investir muito na tecnologia, porque ela libera o ser humano para outras atividades, isso otimiza a gestão, reduz custos. É muito importante essa reunião com vocês, porque é onde nós queremos investir muito. Sistemas, por exemplo, de a pessoa fazer uma reclamação de uma simples lâmpada queimada. Se ela tiver um sistema, ela não precisa ir à prefeitura, ela vai entrar no seu telefone, vai fazer a anotação, e isso vai ser direcionado para o setor. Tecnologia. Efetivamente, estou muito feliz por essa reunião, porque onde nós queremos investir muito. E recursos nós temos. A questão é gerenciamento financeiro, é gestão financeira, em que nós temos que priorizar e aplicar. E, sem dúvida, o nosso eixo estruturante da inovação e tecnologia vai reduzir os custos e trazer qualidade. Então, eu digo, nós estamos na mesma mão, ou seja, eu invisto em tecnologia, eu reduzo custos. E eu devolvo o serviço de qualidade à sociedade. Muito obrigado, candidato Epifânio. Agora, agradecemos sua exposição e passamos a palavra para o candidato Marcelo Lemos, do PDT, para ele fazer a sua apresentação e expor qual é o seu planejamento de plano de governo para ampliação da capacidade de investimento da prefeitura, tendo em vista o reduzido orçamento disponível. Que satisfação, que alegria, querido amigo Paulo, também a doutora Ana Paula, que nós já tivemos algumas batalhas juntos, e cumprimentar todos os demais partícipes dessa conversa. Eu sou Marcelo, sou administrador de empresas, tenho 35 anos, vereador no segundo mandato, e tive algumas bandeiras na área da inovação, inclusive sou o autor da lei de inovação aqui no município de Uruguaiana. Também fui relator das startups, do projeto das startups aqui, fui um defensor do projeto de lei do sandbox regulatório, que infelizmente foi rejeitado pelo atual governo. É a questão do orçamento, que hoje o principal problema da Uruguaiana, nós temos vários problemas na saúde, na educação, na infraestrutura, foi colocada anteriormente a questão das enchentes e tal. O principal problema da Uruguaiana é orçamentário e fiscal. É o principal problema. É o problema da Uruguaiana. De acordo com o índice Firjan, de gestão fiscal, a Firjan, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que faz a medição da capacidade fiscal de todos os municípios do Brasil. De acordo com o índice Firjan, Uruguaiana ocupa a posição 482 entre 497 municípios do estado no índice de gestão fiscal. Nosso orçamento é mal gerido. É importante restabelecer a verdade. Esse ano, o orçamento de Uruguaiana vai ultrapassar R$500 bilhão. Embora a média per capita seja baixa, não é um orçamento ínfimo. É possível algumas realizações. O que nos falta é política de gestão. Por exemplo, no que tange à modernização administrativa. O município de Uruguaiana, até a presente data, ainda não conseguiu implantar o PIX como forma de pagamento do contribuinte. Em 2024, finalizando 2024, e nós temos, através do nosso plano de governo, adesão ao programa de modernização da administração fazendária, também a criação de um comitê de desburocratização e a implantação de um sistema de processo eletrônico no município de Uruguaiana. Em relação às propostas mais abrangentes de desenvolvimento que tangem a área da CEPRORGS, nós vamos apresentar no decorrer da conversa. O que é importante frisar? Os tributos, que são taxas, impostos e contribuições, são divididos em 3 categorias, podem e devem ser, isso na gestão moderna, podem e devem ser utilizados como forma de alavancagem. Hoje, o Uruguaiana não isenta as empresas de tecnologia, não isenta o novo investidor,
Empreender hoje em Uruguaiana é um ato de heroísmo, tanto que o sandbox não foi aprovado. Nós vamos criar o sandbox regulatório não apenas numa área específica, mas em todo o território municipal. Também o cowork público, o incentivo às startups de verdade, incentivo de verdade. Isentar o pessoal da área de tecnologia de tributos relativos a alvará de localização, taxa de lixo e ISS, para que a isenção tributária seja utilizada como forma de alavancagem econômica, para que nós possamos combater esse êxodo que está ocorrendo. Depois eu vou falar um pouquinho da questão do êxodo de população. Uruguaiana é o município no estado que mais perdeu gente nos últimos anos. Nos últimos 6 anos, perdemos 8.000 habitantes. Precisamos estancar essa sangria de talentos que estão indo para Porto Alegre, Santa Catarina, litoral catarinense, principalmente Serra Gaúcha. Agradecemos a exposição do vereador e candidato Marcelo Lemos. Dando procedimento, que seria a exposição das informações dos outros candidatos que não estão aí, eu acho que vamos dando continuidade, né, doutora? Doutor Paulo, só antes do prosseguimento, uma questão de ordem. Como é que vai ficar a questão do pessoal que pode chegar atrasado, não pode, vai poder participar, vai perder as perguntas que já foram feitas? Como é que vai ser, O Caio como é que vai ser nos encaminhado? comunicou, candidato, o Caio nos comunicou que está no hospital e vai tentar entrar. E os demais disseram que vão chegar atrasados, mas se eles chegarem atrasados, acredito, não sei aí a presidente, se quiser se manifestar, fica complicado responder os questionamentos, só poderiam fazer uma manifestação sobre eles, né, uma explanação sobre eles, porque são Eles 5 vão entrar, doutora Ana, quando eles entrarem, eles vão ficar dentro do eixo que eles entraram, ingressar naquele momento. E aí você vai endereçar a pergunta a ele daquele eixo. Só para uma questão de ordem, para os dois candidatos, porque ele teria a primeira parte, que era essa de apresentação, aí depois o segundo eixo, que são depois das considerações e de cada um, são 2 eixos temáticos, que é o que eu iria comentar agora, e um é sobre uma pergunta sobre assuntos gerais, que seria 5 perguntas e seria feito sorteio. O candidato escolheria na ordem alfabética um número e responde aquela pergunta, certo? E aí depois o segundo eixo é um eixo mais de tecnologia, também no mesmo molde, onde teria uma pergunta sorteada entre os candidatos e eles responderiam. E então eu acho que vamos continuando como estava como programado. estava previsto, com os 2 candidatos presentes, e nós fazemos, né, vai fazendo a escolha e sorteio dos números, de 1 a 5, e os 2 que estão presentes. Vou gravar isso depois. Então, agora nós entramos no segundo bloco, que são perguntas aos candidatos, tá? Nesse segundo bloco será direcionado perguntas e dividido em 2 eixos temáticos, os temas gerais, TI e inovação, tá? Deixa eu só deixar, porque eles estão... Então, TI e inovação. Serão feitas 2 perguntas para cada um dos candidatos em cada eixo, e cada bloco é composto de 5 questões numeradas de 1 a 5. Pela ordem alfabética, o candidato escolherá um número que equivale à pergunta respondida em cada eixo, né? Então, o tempo de resposta será de 3 minutos cronometrados, sujeito a corte da fala, né? Então, vamos para o primeiro eixo temático, que trata de questões gerais, certo? Seria o candidato Caio Riela, que não está aqui, né? Depois seria o Carlos Delgado, então convidamos o candidato delegado Epifânio para escolher um número de 1 a 5 para que seja realizado o questionamento de ordem geral. Número 2. Número 2, tá? Então, o número 2
o transporte público da Uruguaiana enfrenta dificuldades como falta de acessibilidade nos veículos, qualidade da frota de ônibus, horários irregulares e sem divulgação ou inexistência de linhas para alguns bairros periféricos e inclusive a universidade no turno da noite. Então, a pergunta: quais são as suas propostas para o desenvolvimento do sistema coletivo de Uruguaiana? Bem, eu vou usar um termo que eu já disse em outros encontros. Só um doido traz ônibus para Uruguaiana. Empresário nenhum vai trazer um ônibus para cá para arrebentar tudo. Nós estamos com 76% das ruas esburacadas, destruídas. Nas minhas caminhadas, eu vi um caminhão do lixo cair num buraco, teve que vir um guincho para tirar. E eles disseram, custa caro a manutenção. Imagina o ônibus. Então, nós vamos ter que efetivamente promover a revitalização das vias e aí sim, né, ir recuperando e buscar empresas que venham. Nós queremos buscar empréstimos, inclusive em nível mundial, utilizando a redução do carbono e convidar ônibus elétricos. Mas aí eu tenho que dar vias em condições. E aí baixar o máximo custo para a recuperação dessas vias. Nós temos aqui algumas vias que estão há 4 anos sendo feitas, começa de novo, aí vai ver, já está em 12 milhões, ou seja, tem que ter um gerenciamento financeiro, um planejamento, as coisas aqui não são planejadas, elas vão acontecendo. No momento que eu definir a área que eu tenho que recuperar e apresentar um planejamento, um projeto, eu trago recursos federais, eu trago inclusive recursos mundiais, isso é gerenciamento, é muito básico. São coisas que eu aprendi lá nos anos 80, como oficial do Exército, em que eu tinha que fazer um planejamento anual do funcionamento da unidade, tinha que fechar certinho. É a mesma coisa aqui, é gerenciamento de recurso público. E nisso eu tenho muita experiência, são 38 anos. E para trazer uma empresa de ônibus, eu tenho que efetivamente oferecer as vias em condições. Hoje nós não temos vias em condições e nós vamos ter que iniciar já reconstruindo Uruguaiana. Isso aqui parece um cenário de guerra bombardeado, parece uma cratera lunar. As ruas estão sem condições de trafegabilidade. E volto a dizer, esse pessoal que trabalha com o lixo, que já tem um contrato e tem que cumprir, estão tendo um custo de manutenção altíssimo em Uruguaiana. Então, hoje não há como exigir de uma empresa colocar seus ônibus para serem destruídos. Mas, com o nosso projeto de recuperação, em colocando as vias em condições, aí sim, né, buscar trazer ônibus elétrico, inclusive, e aí a tecnologia, colocar aquele chip em que o morador ele vai pelo seu telefone acompanhar onde está o ônibus até poder tomar um cafezinho e ali na parada pegar o ônibus. Isso é desenvolvimento, mas tem que ser planejado. E nós vamos fazer um planejamento eficiente, gerenciamento financeiro eficiente. Agradecemos ao candidato a deputado Epifiano e passamos a escolha do número para o candidato Marcelo Lemos. O delegado pegou o 2, eu pego o 1, que aí 1 e 2 dá 12. Muito bem. Pergunta número 1. O agronegócio é o grande motor econômico da Uruguaiana. Nos últimos anos, o cultivo de grãos e a pecuária sofreram com as estiagens ou excessos de chuva. Além disso, há dificuldades logísticas com as estradas vicinais. Existe uma destinação do repasse do ITR ao Fundo Municipal de Apoio a Estradas Rurais no município de Uruguaiana, que por um ano teve 50% desse valor utilizado para sanar outros compromissos da prefeitura. Contudo, atualmente, esse fundo voltou a receber 100% do valor líquido para as estradas. A pergunta: sob sua gestão, a prefeitura será parceira do produtor rural da cidade? Quais as propostas para apoiar o setor
e utilizando 100% dos recursos disponíveis do fundo para desenvolver dificuldades citadas. Obrigado pela pergunta. Importante um esclarecimento. O ITR, o Imposto Territorial Rural, estava sendo destinado 100% ao Fundo de Estradas, até que a Prefeitura, pelo segundo ano, é a segunda vez que a Prefeitura pede 50% do ITR para destinar ao caixa livre do município para não atrasar salários. É a explicação. Não voltou ainda, termina agora o prazo da utilização dos 50% na renovação. Vou fazer uma aposta com quem está assistindo. Se o governo ganhar a eleição, vão pedir de novo. Tenho certeza disso. Estou deixando gravado, para deixar registrado, para que o pessoal lembre. Isso não foi falado ainda. Pode-se pedir a renovação, a Câmara vota sim ou não. Se acontecer, que se Deus quiser não vai acontecer essa tragédia, se acontecer, o governo vai pedir de novo. Então, ainda não está valendo os 100% de ITR para o Fundo de Estradas. Uruguaiana tem 3 pilares econômicos básicos: agropecuária, comércio exterior e comércio interno. Cada um tem a sua especificidade. O comércio exterior é o que melhor distribui renda, porque tem funcionários tecnicamente mais qualificados. O comércio interno é o que mais emprega. E a agropecuária é o setor que mais contribui com o PIB, pelo tamanho, pela proporção da riqueza gerada. Nós temos a construção civil tentando chegar a esse patamar de ser um pilar econômico. Ainda não contribui o suficiente para chegar perto dos outros 3 setores. Na questão da agropecuária, nós temos 1.400 quilômetros de estradas vicinais oficiais. Só que muitos corredores privados são utilizados como forma de se chegar às escolas, como forma de deslocamento, pelas pessoas da região, por funcionários públicos, pela questão do pessoal da saúde, por uma série de fatores. Então, é necessário que haja também um convênio com esses produtores privados que têm os seus corredores que eles mantêm utilizados como se fossem URs. Na nossa secretaria, no nosso governo, nosso mandato, nós vamos recriar a Secretaria de Agricultura, Pecuária, anexando recursos pesqueiros. Por que recursos pesqueiros? Para combater a seca, não atrapalhando o grande e ajudando o pequeno, através de parcerias com a Emater e com o governo federal para abrir poços, fazer açudes, fazer barragens. Se não houver a parceria com o governo federal, o município vai fazer. Tem recursos para isso. Repito, o orçamento do Uruguaiana esse ano vai ultrapassar R$500 bilhão. Dá para fazer, até porque o agro gera divisa, gera recurso, e o município... Muito obrigado pela exposição. Diretor, uma sugestão da presidente: como só tem 2 candidatos, nós temos 5 questionamentos, há a possibilidade de cada um deles responderem, então, 2 questionamentos. Aí poderia continuar sorteando outros números. Poderia ser assim? Se os candidatos estiverem de acordo, porque nós temos questões bem importantes que seria interessante o público aqui presente ouvir vocês. De acordo, com certeza. O objetivo nosso é passar o nosso plano, discutir. De acordo, doutor. Nós candidatos, nós tínhamos, claro, organizado para ser uma pergunta para cada um geral, como os outros candidatos não estão, então acho que é interessante para vocês também e para nós, certo? Então, delegado Epifânio, então, na ordem, escolha o outro número de assunto geral. Número 4. Número 4. O sistema de saúde do município recebe pacientes de 13 diferentes cidades da fronteira oeste e tem como referência, e principalmente para casos de urgência e emergência, o Hospital Santa Casa de Caridade. Pergunta: quais são as propostas para que a rede hospitalar seja referência na região
e, ao mesmo tempo, não sofra com a sobrecarga. Há alternativas ao Hospital Santa Casa, como, por exemplo, hospitais e escolas no planejamento do governo? Sim, o governo ele planeja construir um hospital federal aqui até para dar suporte à Faculdade de Medicina. Mas, basicamente, nós identificamos... O meu vice, o doutor Verdun, é um médico com experiência renomada e fez todo o nosso planejamento de saúde. 90% da questão de saúde resolve no posto, aquele posto perto da casa das pessoas. E hoje nós não temos os postos com estrutura, com médicos, com enfermeiros, com atendentes, com materiais. E aí o que acontece? Vai para a UPA, vai para a Santa Casa, e aí ocorre a superlotação lá no que tange a capacidade da UPA e da Santa Casa. Então, nós temos que promover o concurso para médicos, para que eles fiquem nos postos, a vida no posto, para que ele conheça o paciente, para que ele inicie aquele diagnóstico e dê o encaminhamento já com providências. Isso vai reduzir bastante na UPA e na Santa Casa. E a Santa Casa, em especial, é um tratamento de gestão. Eu dou um exemplo claro aqui. A prefeitura hoje ela manda um valor de 380 mil para a cardiologia. Se eu bancar um atendimento, eu vou pagar 380 mil, 380 mil. É mais barato ajudar o gerenciamento da Santa Casa, terceirizar esse setor e eu pagar os atendimentos. E aí eu vou trazendo dinheiro lá para o postinho. A Santa Casa, com certeza, será amplamente apoiada, principalmente com gestão, para que ela efetivamente se normalize como muitos hospitais privados que dão certo. E ela vai dar certo com a nossa gestão. Porque nós temos várias parcerias para se propor que têm interesse em investir na Santa Casa. Inclusive para melhorias de quartos de andares, disponibilizando com parcerias para utilização quando não estão sendo utilizados. Então, efetivamente, esse tratamento também, quando fala em especialidade, nós queremos fazer concursos para especialidades, já para os centros, e procurar manter o atendimento do uruguaianense em Uruguaiana. Essas saídas para fora têm um custo, tanto financeiro, como um desgaste físico da pessoa que já está doente. Ela tem que ser tratada aqui. E aí nós temos que trazer recursos, gerenciar para que Uruguaiana atenda amplamente. Não só aqueles que vêm de fora, e isso aí vai nos dar um ganho em razão de convênios, mas atender amplamente, principalmente o uruguaianense, que hoje carece de uma saúde totalmente ineficiente por falta de pessoas, embora os profissionais de excelência que se esforçam para bem atender. Obrigado. Agradecemos a exposição do candidato delegado Epifânio. Temos um candidato que eu acho que deve estar na sala de espera. Então, o candidato Luiz Carlos Viela, é o Caio Viela. Eu gostaria, diretor Paulo, faça outra pergunta para o delegado, para o Marcos Lemos. Marcelo Lemos, e a última pergunta ficaria para o Luiz Carlos Viela. Certo. Desejo. Candidato Marcelo, uma pergunta. Escolha um número. 5. 5. O IDEB de 2021, ano mais recente disponível de forma consolidada pelo IBGE, foi de 5,4 para os anos iniciais do ensino fundamental na rede pública e de 4,8 para os anos finais em Uruguaiana, ocupando as posições 371 e 301 de 497 municípios do estado. Pergunta: quais suas propostas para melhorar o desempenho de alunos e a qualificação do ensino do Uruguaiana? Tu me chamou de Marcos. Marcos é o meu pai que se dá contigo. Fico muito honrado com a comparação. Sabe que o vô era Milton, a minha mãe é Marta, e meu irmão é Marcos, e o outro Maurício, tudo com M, né? Então o pessoal às vezes confunde. Isso, desculpe. O índice do IDEB. O do IMERS, que é do governo do estado, que faz a medição,
Uruguaiana é 454 no índice do governo do estado, entre os 497 municípios. Hoje, até a terceira série, as crianças não podem rodar. Então, nós temos crianças na quarta série que não sabem ler e escrever aqui no nosso município. Colégios onde, se tu ligar o ar-condicionado, quando tem ar-condicionado, que a maioria não tem, alguns quando tem, tu liga, a energia cai. Então, é um abandono muito grande. É um abandono muito grande. Aí, uma das nossas propostas, né, é a atualização, pagamento do piso do magistério, e o pessoal do governo fala, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Tem dinheiro. Entre MDE e Fundeb, foi mais de 120 milhões de reais no orçamento do ano passado. Se tu pegar toda a rede básica de Uruguaiana hoje, dividir o número de alunos, dividir o orçamento pelo número de alunos, cada criança está recebendo um investimento ou tendo um custo, conforme a palavra adequada, de R$900 por mês. Fecha toda a rede básica, se fechar toda a rede básica e comprar voucher na iniciativa privada, sai o mesmo preço. Por quê? Sendo que nós temos doutores, temos mestres, temos muitas professoras, porque a maioria são professoras com pós-graduação. A dificuldade no ensino de Uruguaiana passa pela gestão. Uma gestão politizada, uma gestão com muito apadrinhamento e pouca resolutividade, pouca modernização, um formato totalmente inadequado. Primeiro, creches em turno integral, porque quase metade dos chefes de família de Uruguaiana são mulheres. Então, a mãe possa ter tranquilidade de ir trabalhar o dia inteiro com a sua criança, com o seu filho bem alimentado, bem cuidado, com educação de qualidade, com café da manhã, almoço, café da tarde, creche de turno integral. Também começar o turno integral nas escolas, pelas escolas do interior, para combater o êxodo rural. E nas escolas onde tiver a maior vulnerabilidade social. Pagamento imediato do piso do magistério. Isso é vital. E vincular o salário dos outros profissionais de educação ao piso. 50% para alguns, 40% para outros que tenham serviços com menor instrução. Então, a educação tem jeito, tem que trabalhar em cima. Agradecemos a disposição do candidato Marcelo Lemos. O candidato Luiz Carlos Riela, que está na sala, ele passaria para a primeira parte ali, para ele fazer Não, segue para Oi. 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 Diretor, faça a pergunta 3 que faltou desse bloco. Boa tarde, candidato Caio. Carlos. Candidato Caio? Alô? Boa tarde, candidato. Caio, embaixo aqui, ó, tem uma câmerazinha e um microfone. Aperta os dois para eles abrirem. Isso. Agora tem que apertar no microfone ali, ó. Ele fica bem no cantinho. Tu clicar na tela, fica bem no cantinho. Vai dizer desativar mudo. Aí. Valeu, agora deu. Muito obrigado, candidato Marcelo, pelo suporte da tecnologia. Agora cheguei. Candidato Caio Riela, nós, como já estávamos no andamento do nosso painel, então, e estamos na parte de perguntas, eu vou lhe fazer já vai começar assim, nessa parte, então, que são uma pergunta do eixo geral de Uruguaiana, e o senhor terá Melhor. 3 minutos. Isto. 3 minutos cronometrados para poder responder, certo? Perfeito. Como resta uma pergunta, seria a pergunta número 3.
tendo em vista a localização estratégica do município de Uruguaiana para o Rio Grande do Sul e até mesmo para o país, o comércio exterior se torna um fator importante na economia da cidade. A pergunta é: qual é o planejamento para incentivar o comércio exterior em Uruguaiana e, na sua visão, como o fomento dessa área poderá gerar emprego e renda para a cidade? Bom, quero começar cumprimentando a todos vocês que estão aí, o pessoal do sindicato, a colega advogada aqui também, Maria Eduarda, né? Ana Paula, Marice, Paulo César Alves, enfim, ao nosso colega Marcelo Lemos, que está concorrendo a prefeito pelo PDT, ao delegado Epifânio, que concorre pelo PL, nossos amigos, a todos os que fazem parte do sindicato. Olha, a pergunta ela é bastante enraizada na cidade uruguaiana. Comércio exterior, o trabalho nessa atividade, a geração de emprego que essa atividade exerce. Vocês sabem que eu fui vereador na cidade uruguaiana e presidente da Câmara de Uruguaiana em 1989 e 90. Depois eu fui deputado estadual no ano de 91 até 98, foram 2 mandatos. E muitas ações a gente fez conectados com a cidade vizinha de Paso de los Libres e Uruguaiana, tratando dessas questões, porque aqui nós temos um setor de transporte internacional e empresas vinculadas a toda esta área fortíssimas. Nós tínhamos aqui verdadeiros instrumentos geradores, né, de empregos incríveis. Nós aqui, eu lembro muito disso, e depois, na continuidade como deputado federal, tratamos muito também dessas questões, e como prefeito, lá em 2001 a 2004. O que eu quero dizer? Aonde eu quero chegar? Que Uruguaiana foi o maior porto seco da América Latina, com o nosso porto seco ferroviário e rodoviário, com empresas logísticas, transporte internacional, com faculdade de comércio exterior aqui em Libres, do lado, e uma grande reivindicação para que Uruguaiana viesse a ter também. E isso, naquela época, era algo assim, distante, mas uma pujança em termos de mobilização, de movimentação, geração de empregos, naquela época. Nós tínhamos mais de 130 mil habitantes e era pujante o movimento, tanto do porto ferroviário como do porto rodoviário, e toda uma malha, né, de infraestrutura na nossa cidade uruguaiana, e tudo crescendo. Pois vejam bem, a vocês que não são daqui, e aos empresários que são aqui da região, e os nossos 2 colegas que estão sintonizados, conectados agora. O que eu quero dizer? Uruguaiana decresceu. Uruguaiana está para baixo. A população diminuiu, as empresas, muitas fecharam, o terminal ferroviário acabou, está abandonado na tapera, está lá tudo depredado. É uma vergonha. Obrigado, candidato Caio Riela, pela exposição. Pela ordem, continuamos agora com o segundo eixo de perguntas, que é sobre a parte de tecnologia da informação e de inovação, certo? A maneira da mesma maneira, então, o tempo de resposta será de 3 minutos cronometrados e sujeito a corte da fala. Pela ordem, então, o delegado Epifânio, que é em ordem alfabética, faz a escolha da pergunta que ele deseja responder sobre esse eixo de tecnologia e inovação. É por número? É por número, é a mesma sistemática, candidato. Então, são as perguntas, daí escolhe um número. Número 3. Número 3. Com a nova lei de incentivo à inovação, ciência e tecnologia aprovada ao final do ano passado,
a alíquota do ISS foi reduzida de 5% para 2% ao setor de tecnologia na cidade de Uruguaiana. Contudo, com a reforma tributária, mantém o setor em uma alíquota geral do IVA em 28%. Pergunta: quais medidas pretende tomar em seu governo para que as empresas de tecnologia e informação consigam se manter como referência na região da fronteira, considerando o impacto da reforma tributária nesse setor? Realmente essa reforma tributária, nós fizemos uma análise pormenorizada dela. Em 10 anos, ela inviabiliza o empreendedorismo no país. Em 10 anos, o país acaba para o empreendedor, porque vai ficar tão caro empreender que vai trazer um desestímulo. Assim como foi na Venezuela, né, que vai desestimulando até que o empreendedor pare. Mas nós queremos manter aqui. E da medida que a gente propõe à Câmara de Vereadores a manutenção da redução do que tange ao tributo municipal, a gente mantém a empresa e mantém o serviço. Veja bem, no caso do cercamento eletrônico, que vai ser todo com empresas de tecnologia, em que nós queremos colocar pontos na cidade que monitorem o movimento, e de tal sorte que com o centro integrado, o policial e o homem da guarda municipal conhecerá o movimento dos moradores, conhecerá as pessoas do bairro e aquelas que não são do bairro, e movimentos suspeitos que indiquem imediato acionamento de uma viatura para ir no local. E aí é claro que eu tenho que incentivar que a empresa fique, que me preste o serviço, e de uma forma que a empresa possa ter o seu lucro. Não é razoável que eu traga empresas para terem prejuízos com impostos. Eu quero manter aqui, a empresa vai me prestar o serviço, vai se fixar aqui, vai dar manutenção, vai contratar gente aqui. É todo um sistema que beneficia a cidade. E, de nossa parte, nós seremos parceiros para que haja facilitações em termos de impostos municipais, para que elas fiquem, para que elas tenham lucro, contratem empregados. É todo esse sistema que interessa para a cidade. Nós vamos apoiar o ecossistema da inovação municipal e buscar o engajamento da iniciativa privada, instituições de ensino e sociedade civil organizada, promovendo o sentimento de união, cooperativismo e compromisso com o desenvolvimento sustentável e tecnológico de Uruguaiana. A parceria é 100%. Nós vamos construir possibilidades para que essas empresas venham para cá e, embora essa reforma tributária, tenham todos o nosso apoio e facilidades para aqui ficarem e lucrarem. Não há razoabilidade de uma empresa privada vir e não ter lucro. Então, nós temos que incentivar, porque o lucro ela vai contratar, ela vai devolver um serviço de qualidade, ela vai poder baixar o serviço, porque ela vai ganhar na quantidade. Enfim, esse é o objetivo, incentivar, sermos parceiros. Agradecemos a exposição e solicitamos ao candidato Marcelo Lemos a escolha de um número para que realize o questionamento. 1. De tecnologia e inovação. Na região, existe o Parque Tecnológico Binacional em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul e Ribeira. Contudo, está prevista a criação de um novo Parque Tecnológico em Uruguaiana, cujas obras devem começar em 2025 e que será coordenado pela Unipampa. A proposta promete impulsionar o desenvolvimento regional, gerar empregos e atrair novos investimentos. A pergunta: o candidato pretende desenvolver um novo parque tecnológico em conjunto com as instituições de ensino locais ou incrementar as iniciativas do Parque Tecnológico Binacional que já estão traçadas? Paulo, primeiro, os cumprimentos aqui ao Caio, que satisfação poder estar com o Caio. Depois, mais tarde, nós vamos ter outro debate, né? E também o delegado Epifânio.
E a todos vocês. A gente não teve a oportunidade de complementar ainda. Primeiro que a última coisa, tirando a Unipampa, tá, a última grande investimento de impacto que nós vimos em Uruguaiana foi a usina termoelétrica. Todo ano, inclusive quando se aproxima da eleição, a gente acaba tendo alguns projetos de investimentos, né? Inclusive em relação ao parque eólico, né? Foi dito que Uruguaiana que vai gerar 10 mil empregos aqui. Isso é mentira. Isso não é verdade. Não vai gerar 10 mil empregos da noite para o dia. O crescimento de Uruguaiana, historicamente, se deu de forma endógena. Nunca teve salvador da pátria. Isso acontece também com toda a época da eleição. Trazem o empresário Luciano Hang, que anda num terreno, anda no outro, o pessoal, vai vir a van, como se a demanda fosse vir junto. E claro que não acontece. A demanda, diferente do setor tecnológico, que hoje tem demanda e não tem oferta, então toda oferta que vier é bem-vinda. Tem setores que já tem oferta, então quando vem, reparte a demanda, não cria uma demanda nova, reparte a demanda existente. Em relação à questão do parque tecnológico, uma atuação não anula a outra. Está no nosso plano de governo, relação de parceria com o Instituto Federal Farroupilha, com a Unipampa, com as demais entidades, o próprio Sistema S. Tivemos contato com o Senai. Se o Senai diz que tem interesse em voltar para a Uruguaiana, que foi embora em 2018, sem esforço nenhum do governo em manter o Senai aqui. Então, essas parcerias, elas têm que ser realizadas. E uma coisa não anula a outra. Eu acho que, a partir do momento que a gente tem um formato bem descrito, bem organizado, com isenção tributária de verdade, como eu queria que aquela pergunta anterior caiu para o delegado, tivesse caído para mim. Com isenção tributária de verdade. Uma isenção tributária que faça com que as pessoas que são da área imaginem que podem vir para a Uruguaiana fazer o investimento condizente com a sua empresa, condizente com o seu trabalho. Então, tem possibilidade, não tem porquê uma atuação anular a outra. Acho que a gente pode ter as duas atuações concomitantes, claro. Muito obrigado ao candidato e passamos para na de tecnologia para o candidato Luiz Carlos Riela. Escolha um número para um número, a número 2, a número 4 ou a número 5? 4. 4. Número 4. Tá. O sandbox regulatório é um ambiente regulatório experimental, onde empresas e startups podem testar seus produtos, serviços ou modelos de negócios inovadores. O programa flexibiliza as normas regulatórias existentes e cria benefícios tributários no setor de tecnologia, conforme a Lei número 5644 de 2023. Pergunta: quais medidas estão previstas para facilitar ainda mais o desenvolvimento do ambiente de tecnologia e inovação em Uruguaiana? Ok. Hoje é modernidade, né? Hoje nos principais centros, principalmente nas capitais, nos grandes centros, que querem atrair novos investidores pequenos, esses que inovam as startups. Aqui em Uruguaiana nós temos uma empresa que se adaptou, se reformulou nesse sentido, dando espaço e criando espaços. A prefeitura, ela, através do seu gestor, do seu líder, ele tem que incentivar o máximo possível, tem que estar junto. Hoje tudo passa pelo diálogo, conversar e abrir portas, estreitar estas relações,
prefeitura não pode ser um impeditivo a essas formas novas de nós atrairmos pequenos investidores, inovações tecnológicas, ideias, enfim, tem uma série de coisas, até porque Uruguaiana ela tem uma série de faculdades, tem a nossa Universidade Unipampa. Nós temos aqui a nossa questão de tripartite, uma fronteira, né, com mais 2 países. Então, nós temos aqui uma comunidade, uma população carente de apoio por parte do gestor público, porque a gestão pública ela tem que facilitar e não complicar. Então, creio muito que, a partir do diagnóstico que for realizado, a partir das auditorias que forem feitas, porque tu não chega numa prefeitura e assume tudo como se tudo estivesse andando a mil maravilhas. Tem uma série de questões a ser resolvida. Eu ouvi os colegas aí comentar a respeito da, né, uma reforma tributária municipal, nós temos a nossa lei orgânica que está toda remendada. Eu promulguei há 33 anos atrás e continua a mesma, e cheio de emendas e remendas. Então, nós temos que facilitar o ordenamento jurídico e, ao mesmo tempo, capacitar, qualificar no sentido de tornar mais o acesso mais fácil, mais rápido, mais simples, para que se possa ter, né, todos esses instrumentos, essas ferramentas da modernidade. A startup, todo mundo hoje sabe, né, o que ela representa em termos de geração de emprego, revelação de talentos empresariais. Isso realmente Uruguaiana precisa abrir para isso, encurtar toda uma burocracia que existe. Hoje, para abrir qualquer empresa, tu protocola e vai receber um alvará não sei em quantos dias. Nem Pix recebe na prefeitura. E tu tem que fazer uma romaria para pagar uma taxa. Então, eu tenho certeza que vamos caminhar juntos com a comunidade, participando, ouvindo. Ok? Está no mudo, diretor. Agradecemos a exposição de todos e passamos, então, para a finalização do painel, já que estamos com os 3 candidatos. Então, as considerações dos candidatos, que é esse terceiro bloco, né? Como empresário e diretor regional do CEPRORGS em Uruguaiana, reitero que sinto-me honrado em ter conduzido o presente painel com os candidatos a prefeito. Informo que o nosso painel foi gravado e que futuramente a entidade fará interlocução com o novo prefeito, tratando das pautas da entidade, apresentadas e discutidas nesse painel. O CEPROR estará sempre disponível para discutir e cobrar do candidato eleito o cumprimento do que foi proposto nas áreas de inovação, tecnologia da informação. Agradeço a presença de todos. Informo que, por ordem alfabética, cada candidato terá 2 minutos cronometrados, sujeito ao corte da fala, para a saudação final. Então, convidamos o candidato Caio Riela para a sua saudação final. Diretor, só inclusive, conforme acho alinhado com a presidente, como estão apenas os 3 candidatos e não os 5, de repente a gente não precisa seguir o cronômetro, né? Para dar um espaço maior, como não sei, 3 minutos. Gostaria de complementar. Quanto tempo, presidente? 3 minutos para cada 3 candidato. minutos. Aumentamos um minuto. Obrigada. Aí vamos apoiar a criação do nosso eixo. Começamos, então, em ordem alfabética, né? Caio Riela. 3 minutos para saudações finais. O microfone está fechado, candidato. Microfone fechado. Abriu? Ok. Isso. Maravilha. O som está chegando bem, meu áudio está ok? Eu quero
Eu quero agradecer a vocês aí pela oportunidade. Eu estava numa dificuldade tremenda, tive que, como eu moro próximo de onde eu estava com a esposa, tive que retornar e improvisar aqui um estúdiozinho com o meu celular na mão, que como idoso já está doendo o teu pulso, porque eu não sou muito chegado nessas tecnologias, mas em todo caso, não tenho ninguém aqui para me assessorar aqui. Mas, de qualquer forma, eu quero dizer para vocês, meus cumprimentos aí para o Marcelo Lemos, nosso candidato, né, a prefeito, o vereador pelo PDT da cidade, o delegado Epifânio, grande amigo de longa data, uma pessoa fantástica, maravilhosa, e Uruguaiana está tendo o privilégio de poder conviver com ele aqui conosco, né? E acredito que a nossa presença aqui, e eu fiz questão de poder dar um jeito de poder participar com vocês, porque acho de grande importância, vocês vão colaborar, vão contribuir, vão ajudar na nossa administração. Tenho uma experiência larga nessa questão, embora 20 anos já afastado, mas creio que podemos ajudar muito, muito ainda, pela experiência que adquirimos ao longo da nossa vida, mais de 50 anos de trabalho, mais de 5 mandatos aliás, concorrendo a prefeito, como deputado federal, deputado estadual, vereador. E eu quero dizer para vocês que Uruguaiana carece de muita coisa. Na verdade, a gente vai ter que retomar muitos assuntos. Tem coisas aí que estão estourando na modernidade, que facilita, que melhora, que encurta os caminhos. A área digital é impressionante. Aqui nós conversando em vários lugares. Assim a gente pode fazer com a Câmara, com a bancada gaúcha no Congresso Nacional, assim a gente pode fazer com o ministro, com o secretário de Estado, a gente pode fazer grandes reuniões, decidir, ter soluções para grandes questões, sem sair do gabinete, sem sair da cidade. A gente pode estar mostrando as questões que têm que serem discutidas para uma solução exatamente de Uruguaiana. Então, hoje a tecnologia avançou muito. Então, eu quero agradecer muito ao CEPRORGS, à direção, à presidente, a Ana Paula, a Marícia, que é o Paulo César Alves da região, né? E aos nossos candidatos, e lamentar os ausentes. Creio que tem que estar presente, temos que participar, tem que estar junto. Quer ser prefeito? Participe, esteja junto, discuta. Vamos trocar ideias. Não é como estão dizendo, só acusam e falam mal da cidade. Muito pelo contrário, nós estamos admirados da falta de atitude de quem comanda de deixar as coisas paradas. Está tudo aí numa dificuldade tremenda. Então, obrigado a vocês, um grande abraço. Eu sei que agora, domingo é o dia da eleição, e o nosso número é o 15, concorro pelo MDB, junto com o doutor Valdir Dalcanal, e disputando com essas pessoas fantásticas que estão aqui junto conosco aqui, nesse momento. Grande abraço, Deus abençoe vocês, mais uma vez, parabéns. Muito obrigado, candidato Caio Riela, e convidamos o candidato delegado Epifânio para a sua saudação final. Eu quero agradecer a oportunidade e dizer que em nosso plano de governo nós temos um capítulo inteiro dedicado ao eixo estruturante da inovação e tecnologia. E queremos, com isso, trazer conforto e praticidade para o servidor público acessando os sistemas e para a comunidade uruguaiana. Nós temos que, nas ações a realizar, apoiar o ecossistema de inovação municipal e buscar o engajamento da iniciativa privada, instituições de ensino e sociedade civil organizada. Nós queremos criar incentivos fiscais, oferecer isenção ou redução de impostos para startups e empresas de tecnologia que estabeleçam em Uruguaiana. Parcerias com universidades e instituições de pesquisa, estabelecer colaborações com universidades locais e institutos de pesquisa para fomentar projetos de inovação e desenvolvimento tecnológico. Programas de aceleração e incubação, criar programas de aceleração e incubação para apoiar startups em fases iniciais, oferecendo mentoria, treinamento e recursos, está tudo no nosso plano. Eventos e feiras de inovação, organizar eventos, conferências e feiras voltadas para a tecnologia e inovação, promovendo networking e troca de conhecimentos, apoio a projetos de pesquisa e desenvolvimento, oferecer financiamento e subsídios para projetos que tenham potencial de gerar inovação e crescimento econômico. Capacitação e treinamento, implementar programas de capacitação e treinamento de habilidades tecnológicas e de empreendedorismo para jovens e profissionais, fomentar a criação de espaços de coworking, disponibilizar espaços de coworking para que empreendedores e startups possam trabalhar de forma
colaborativa e com custos reduzidos. Fomento ao investimento privado, atrair investidores e fundos de capital de risco para apoiar financeiramente startups e projetos inovadores na região, sobretudo aqui em Uruguaiana. Plataformas de conexão e colaboração, desenvolver plataformas online que facilitem a conexão entre empreendedores, investidores, mentores e outros stakeholders de ecossistema de inovação. Ou seja, interagirmos com vocês da área de tecnologia para que possamos efetivamente reduzir custos e trazer mais conforto para o cidadão. Eu volto a falar da minha instituição, em que modernizou muito essa área de tecnologia. E hoje, se eu resolver, por exemplo, aqui, em licença, alterar as minhas férias na Polícia Federal, eu entro aqui pelo telefone e modifico. Isso é conforto. E eu tenho que levar isso para o cidadão. O cidadão que necessitar procurar a prefeitura, levar uma reclamação, por exemplo, por meio de tecnologia, sistema. Nós estaremos juntos com você. Obrigado, candidato delegado Epifânio. Passamos a palavra para o candidato Marcelo Lemos. Cumprimentar a ti, Paulo, agradecer. Mandei uma mensagem para o Marcos Lemos agora, estava falando contigo, ele te mandou um abraço. Eu vi que tem aqui também o Cobelli, o Perlinho, o Simas, né? Em especial a doutora Ana Paula também, satisfação em vê-la novamente. Pessoal, em relação aos empreendedores, tá? A gente sabe que hoje a realidade é muito cruel. E eu estou concorrendo à Prefeitura de Uruguaiana para fazer mudanças seguras, com tranquilidade, sem rupturas, mas mudanças. O sandbox vai ser em todo o território urbano do município. Nós vamos criar o sandbox em todo o território urbano do município. Alvará, ISS, taxa do lixo, e tem mais algumas questões ali. A iluminação pública não tem como não cobrar, tá? Mas os outros vai ser em todo o município, na área urbana, porque se a gente libera a área rural também, o doutor Paulo vai lá, compra uma estância e faz um negócio gigante lá. Eu sou o relator da lei das startups, sou autor da primeira lei de inovação do município, tá? Sou autor da alteração no Código Tributário que aumentou o período da utilização das certidões negativas. Tá? Sou completamente a favor das isenções tributárias como forma de alavancagem. Tá? Tem no nosso plano de governo também a criação do espaço gamer para atrair as competições aqui para a Uruguaiana, as competições estaduais, competições nacionais, o que puder. Tá? Então, a gente está completamente sintonizados. Estamos completamente sintonizados com a questão do desenvolvimento. Também, nessa toada, nós queremos a criação de uma estrutura na prefeitura para fazer a conexão, ali na modernização administrativa, para a criação do processo eletrônico. Um processo eletrônico que funcione. A gente vem batendo muito na questão da modernização fazendária, porque hoje a nossa legislação tributária é de 94. O Código Tributário do município é de 94. Então, não tinha previsão nenhuma de nada. Hoje em dia, a pessoa faz tudo com celular. Na época, quem tinha telefone era rico. Quem tinha o telefone era o preço de um terreno na CRT. Então, eu quero deixar claro aqui o meu compromisso, dizer que a gente vai fazer uma mudança segura, uma mudança responsável, mas atentando à tecnologia, atentando ao empreendedorismo. Muito obrigado ao candidato e agradeço a atenção de todos e retorno a palavra para a nossa presidente do CEPRORGS, Marice. Primeiramente, eu quero agradecer aos candidatos que aqui se dispuseram a discutir realmente algo para a Uruguaiana. Um município tão importante para o estado do Rio Grande do Sul, né? Onde tem
a população de 117 e 120 mil habitantes, e que realmente é um ecossistema importante para que o nosso Estado possa conviver e o cidadão gaúcho de fora desse país e do resto do país possa estar em Uruguaiana e ter também. Há muitos desafios, e eu espero que o novo gestor de Uruguaiana ele possa ter a capacidade de realmente conduzir Uruguaiana para novos tempos que mudaram, porque a gente viu aqui muitas dificuldades colocadas pelos candidatos e como hoje se encontra a cidade. E isso só é reflexo do êxodo que está acontecendo. Eu citei no início que nós temos Uruguaiana com perda de cidadãos saindo daí e não mais querendo ficar Uruguaiana porque não encontra um ambiente encantador e desafiador para concretizar os seus sonhos com a sua família. E buscar um ambiente promissor para a cidade de Uruguaiana, que desperte um ecossistema inteligente, de desenvolvimento e favorável, isso nós estamos falando que é para o cidadão de Uruguaiana, o que paga os tributos, o que convive na cidade e quer ter Uruguaiana uma cidade melhor para viver com a sua família e que o novo gestor de Uruguaiana tenha o maior desafio, trate dos seus ecossistemas, trate de uma expansão de tecnologia para atender o cidadão, aonde ele possa implementar a inovação nos serviços que vai agregar para a sociedade uruguaiana. É o que todo cidadão espera, de ter a responsabilidade de um gestor público que devolva à cidade o que eles arrecadam, o que eles convivem, diariamente melhore os aspectos desse cidadão. Que seja na área da saúde, na área da educação, seja na área de transporte, e que esse novo gestor olhe para a inovação e para a tecnologia como uma ferramenta que possa ajudar a fazer a fiscalização e a gestão do município tão importante para nós que nem a Uruguaiana. Nós estaremos, com certeza absoluta, cobrando do futuro gestor do município de Uruguaiana posturas que realmente venham ao encontro do que a sociedade de Uruguaiana, juntamente com o nosso diretor Paulo regional aí da cidade, possa nos estar trazendo as dificuldades. Nós trabalhamos aí com algumas questões legais, que nem o sandbox, que nem as questões todas que a gente trabalhou, e a gente quer que realmente tenha um ecossistema promissor para os empresários da área de tecnologia nesta cidade. Vai ser desafiador, candidato? Vai ser desafiador. Mas, 1º de janeiro de 2025, vocês sabem que nós temos um novo prefeito para coordenar e a gestão de Uruguaiana. Então, eu gostaria que os olhos desse gestor ficassem bem atentos e abertos para realmente se preocupar e fazer e transformar a Uruguaiana numa cidade com vontade de estar aí e viver com as suas famílias. A gente está aqui realmente pensando no empresário, que a gente aqui está à frente e representa, que é a área de tecnologia e inovação, mas também preocupados com o cidadão de Uruguaiana, que possa realmente ter de volta a vontade de querer ficar em Uruguaiana. Agradeço de coração aos candidatos que vieram, tá? Trouxeram as suas propostas e que a gente aqui atento escutou e que tenham sucesso na campanha eleitoral e que domingo que vem vamos ver o que as urnas em Uruguaiana nos trazem e que a gente possivelmente vai estar conversando aí no ano 2025 com o novo gestor e realmente cobrando dele posturas para que a cidade uruguaiana entre num novo marco temporal e que realmente o cidadão venha a ganhar com isso. Obrigada de coração a todos vocês.